Oi, pessoal. Tenho aqui um Spin, ano 2013. Estava na estrada com ele, de repente uma vibração enorme dentro do carro começou a acontecer. Achei muito estranho, imaginei que fosse algum problema de ignição, velas, cabo de velas. Parei o carro no acostamento, dei uma analisada geral aqui, aparentemente tudo em ordem. Resolvi seguir de viagem por volta de uns 15 quilômetros até chegar em casa e tentar descobrir o que estava acontecendo, né? No dia seguinte, comecei a suspeitar dos coxins. Aí eu analisei o coxim do câmbio, que fica embaixo da bateria, o coxim raquete, que fica bem aqui embaixo, e o coxim do motor, que fica do lado direito, e é esse cara aqui. Então eu removi ele para dar uma analisada geral para ver o que estava acontecendo. E aí eu percebi o seguinte: olha, aqui a gente tem uma peça nova, a peça aqui vai ser substituída por essa. Eu percebi que essa distância aqui entre a estrutura de aço do coxim e a borracha era mínima, inclusive já estava encostando aqui, ó. Essa partezinha aqui já estava batendo aqui. Consequência disso, a vibração do motor era passada para a estrutura do coxim, consequentemente para a estrutura do carro. E aí essa vibração se distribui lá dentro, fica um desconforto absurdo. Comprei essa peça aqui, original GM. Eu cheguei a comprar uma peça paralela, ela era muito bonitinha, mas essa distância aqui, ó, era mínima. Dava o quê? Uns 5 milímetros. Eu imaginei que em breve iria voltar a dar problema, né? Então eu fui na concessionária, pedi uma nova, olhei a cara dela, comparei uma com a outra, decidi devolver a peça paralela e ficar com a original GM. Paguei um pouquinho mais caro, mas eu acho que o problema vai demorar mais tempo para voltar a acontecer. Esse coxim que está aí, ele durou cerca de 90 mil quilômetros, ele até que durou bastante. E foi trocado por um original também. Mas eu queria dar uma economizada e vi que não valia a pena. Sei que tem peças paralelas que são de excelente qualidade, peças que fabricantes que fazem coxim também, mas infelizmente eu não achei. Então eu vou trocar pela original GM mesmo. Antes de executar o serviço, eu entrei no YouTube para ver se tinha algum vídeo que poderia me ajudar. Vi 3 vídeos e na hora de fazer a remoção da peça aqui, eu encontrei algumas dificuldades que não exemplificavam nos vídeos, né? O pessoal mostra como é que se faz a troca, mas não mostra as dificuldades. E se eventualmente você não tem uma ferramenta, precisa do carro rápido, no dia seguinte você vai se deparar com um problema, não vai conseguir resolver e aí vai ficar ruim, né? Então eu decidi fazer o vídeo mostrando quais são as dificuldades que a gente vai encontrar aqui. A vida como ela é, literalmente. Inclusive, se cair algum parafuso aí, desaparecer, que é uma coisa que acontece com uma frequência. Isso é chato pra caramba. Mas qualquer pessoa consegue fazer esse tipo de serviço, tendo as ferramentas adequadas, tendo um pouco de boa vontade, um pouco de curiosidade. Eu adoro carros, eu tenho alguns carros e eu mesmo faço a manutenção deles, a maior parte das manutenções eu faço, tenho bastante ferramentas. Então, vou mostrar para você qual é a principal dificuldade aqui, já para adiantar. É esse parafuso comprido aqui, ó. A montadora colocou um parafuso extremamente comprido, não sei qual é o objetivo disso, mas enfim, ele tá aí bem compridão. E essa porca aqui, ó, ela ancora o coxim. Então a gente precisa remover ele. E aí eu fui sedento com o meu coxinzinho de meia, 15 milímetros, para fazer a remoção dela. Quando eu montei o extensor no soquete para fazer isso aqui, não gira, né? Porque a ponta do parafuso bate na ponta do extensor e não gira, né? Olha lá, bem nítido essa dificuldade aí. Para minha sorte, eu tenho um soquetezinho de cabo de vela. Opa, caiu alguma coisa aí. Eu tenho esse soquetezinho de cabo de vela e ele é bem compridão, encaixa certinho aqui, ó. Mas aí eu vou ter que usar o meu adaptador. Esse adaptadorzinho aqui, porque ele é de 3/8, né, o encaixe dele. Então eu tenho esse adaptador de meia para 3/8 e depois eu vou encaixar o soquete. O que a gente vai usar além dessas peças aqui? Soquetes de 15 milímetros,
preferencialmente um bem compridão para você ultrapassar essa dificuldade aí. Eu estou usando alguns extensores também, porque eu quero fazer o serviço aqui em cima, né? Fica difícil para você movimentar as chaves aqui. Mesmo nesse caso aqui, ó, se você for usar uma chave de boca, uma chave estrela, você não consegue movimentar. Você bate nos tubos de ar-condicionado, você bate na mangueira. E uma chave catraca de meia polegada. Dá para fazer com de 3/8 também dá, mas uma de meia polegada ela é extremamente robusta, você vai conseguir executar o serviço com mais facilidade. Vamos usar uma chave Torx T20 para remover os parafusos da caixa de ar. Inclusive esse trabalho aqui também dá para você se exemplificar para fazer a troca do filtro de ar, que também é bem simples. Se você tiver esse modelo de chave Torx aqui em Lzinho, também funciona muito bem. Vou usar uma trinchazinha também para fazer a limpeza da poeira, da areia que acumula aqui dentro da caixa do filtro de ar. E chave de fenda também. Vou usar a chave de fenda para remover essa abraçadeira aqui, ó, da TBI. Né? Eu já dei uma frouxada nela aqui, mas vamos apertar de novo para mostrar qual é a chatice que a gente vai encontrar. Apesar de que isso aqui é bem simples, né? Esse parafuso aqui tá bem na cara do gol pra gente conseguir fazer isso sem dificuldade. Vamos usar também aqui, ó, muito importante, o macaquinho jacaré, meu amiguinho guerreiro aqui de mais de 20 anos. Para que eu vou usar ele? Para sustentar o motor. Eu vou colocar ele bem embaixo do cárter, vou impulsionar ele um pouquinho, só para sustentar o peso do motor mesmo. De repente, para regular a altura, para a gente poder acertar o encaixe do coxim. Vocês vão ver como é que funciona. Enfim, vamos lá. Vamos partir para onde primeiro? Tirar os parafusos da caixa de ar. Se você tiver uma chave catraquinha dessa aqui, meu, vai ajudar bastante. Ela é bem ágil, ela troca os bitzinhos aqui, né? Se você puder investir nessas ferramentinhas aqui, vai te ajudar bastante, vai te ajudar a economizar uma graninha com dinheiro também. Já removi um parafuso aqui da caixa de ar, não tem muito segredo. E vamos partir para a remoção do outro parafuso. São dois parafusos que usam a chave Torx T20. O restante a gente tira com a própria mão, para evitar dele cair em algum cantinho lá. E vamos remover pelo menos a tampa aqui, ó. Ah, deixa eu retirar a abraçadeira aqui, ó. A gente vai desconectar a mangueira da TBI da caixa do filtro de ar. Afrouxou, não precisa tirar completamente. Ela afrouxou, a gente já pode fazer a movimentação aqui. E vamos fazer o desencaixe aqui da caixa de ar. Ó, tem esses encaixes laterais aqui, a gente tira, joga pro lado de cá. E vamos desencaixar aqui, ó. Tem uns coxins que sustentam essa caixa de ar. O filtro, deixa eu tirar o filtro também para vocês verem qual é a situação lá dentro. Filtro colocado, você vê que junta bastante areia aqui, ó. Em pouco tempo junta bastante areia. Então com a trincha a gente cutuca, ela solta, ela tá meio grudadinha. De repente a umidade do ar fez ela grudar. E depois a gente passa o aspirador de pó. A gente desencaixa dos coxins. Esses coxins, meus coxinzinhos aqui, ó, depois que eu percebi, eles estão quebrados. Eu vou fazer a troca deles em breve. Então tem coxinha aqui e precisa desconectar também essa mangueira aqui, ó. Ela fica encaixada no tubo ali. Você vê que tem uma certa dificuldade, né? Enfim, caixa afastada, caixa retirada. Esse aqui a gente deixa aqui mesmo. Eu ia tirar o do sensor de massa, mas estava bem difícil de tirar esse conector aqui. Eu falei, ah, meu, deixa aí, porque senão é capaz de eu acabar quebrando esse plug e aí vai complicar. Então deixa ele aí mesmo, não tá atrapalhando muita coisa. Então eu vou pegar minha chave catraca e o meu soquete de 15 milímetros. Eu vou começar aqui por esse carinha aqui do meio. Tem que impor uma determinada força. Tem que tomar cuidado. Você viu que eu bati a mão aqui com força? Meu, isso me injuria bastante.
E muitas vezes nesse tipo de serviço, deixa eu colocar o coxinha aqui no chão, aqui. Muitas vezes nesse tipo de serviço, quando a gente vai fazer uma movimentação brusca e a gente de repente pode escapar com a mão, eu uso luvas de couro. Evitar de machucar a mão, arranhar. Mecânico se ferra pra caramba, machuca a mão pra caramba, vive com os dedos todos ferrados. E eu tenho várias cicatrizes nos dedos por conta desse tipo de situação. Então eu tenho usado luvas agora. Dei uma afrouxada aqui, vou lá embaixo ajustar o meu macaquinho. Ele vai ficar no cárter, tem que tomar muito cuidado para não amassar o cárter, né? Que é feito de lata, em alguns carros são de aço fundido, de ferro fundido. Então tá lá mais ou menos posicionado. Espero que vocês estejam conseguindo ver, porque eu tô com uma espécie de câmera GoPro aqui, onde meu celular me apoia. Espero que vocês estejam conseguindo ver aqui. Então eu já vou dar uma movimentada básica nele aqui, ó, para ele encostar lá no cárter. Só para sustentar o motor mesmo, para o motor não descer. Percebe que o motor até deu uma levantadinha mínima. Então ele já está sustentado lá. E vamos partir agora novamente para os parafusos aqui. Dei uma afrouxada nesse. Vamos aqui, ó. Aqui tem o mesmo... a mesma técnica, né, de fixação. Mas esse parafuso aqui é mais curtinho. Mas ainda assim não dá certo. Então eu vou usar o meu soquetezinho de vela. Vou usar o meu soquetezinho de vela. Já está encaixado o adaptador de 3/8 nele. Você vê a dificuldade, como ele tá duro, né? Tá indo, soltou, beleza. Vamos partir para esse cara aqui agora. Meu, eu tinha tirado ele, não tinha apertado ele decentemente. Soltou fácil, mas geralmente não é fácil assim não. E é engraçado. São 3 parafusos, né, que fixam no coxinho e na carroceria. E desse lado aqui, ó, o parafuso não é um parafuso, né? Aliás, não é uma porca, é um parafuso. Eu não sei porque eles não fizeram isso nesses outros 2. Mas enfim. Vou voltar com o meu soquetezinho normal para pegar esse parafuso aqui, ó. Eu vou colocar... Eu tenho esses 2 extensores aqui, ó. Eu vou colocar eles para me dar uma posição melhor. Se você eventualmente, se você puder investir nessas ferramentas aqui, vai te ajudar bastante. De repente o preço que você for pagar nas ferramentas fica um pouco mais caro do que a mão de obra do mecânico. Mas você pode usar essas ferramentas num outro momento para fazer um outro serviço no carro. E assim o valor da peça vai se amortizando, né? O valor da ferramenta vai se amortizando. Eu vou tirar a luva para dar uma pegada melhor aqui. Tem algumas luvinhas que são de borracha, tecido de borracha. São excelentes. Mas para esse tipo de serviço aqui elas não protegem muito a mão não. Ficou os 3 parafusos ali que mantém o coxim preso ao motor. Então vou retirar também. Esse aqui é o do meio. Eu adoro mexer nos carros e eu tenho algumas técnicas que eu aprendi numa época em que eu trabalhava com manutenção de empilhadeiras, né? Um senhor, ele falou: meu, se você puder
tirar um parafuso e colocar aquele mesmo parafuso no mesmo local onde ele estava, é melhor. Porque aquele parafuso meio que já tá acostumado a trabalhar ali. Eu não sei se isso tem um procedimento lógico, mas eu gosto de fazer isso. Eu sei que nas partes internas do motor, isso de fato procede. Mas é isso aí. O motor está descendo um pouquinho, então eu vou levantar um pouquinho mais o macaco. Vou dar uma alavancada, deixa eu ver. Só para ter certeza de que está tudo ok. O motor não vai ceder. Deu até uma facilidade para remover esse parafuso aqui. Ficou comprido esse extensor, hein? Olha só. Caramba. Esse aqui é o último, esse é o primeiro, do meio já está ali. Vamos voltar para a chave catraca, que ainda está meio agarrado esse parafuso aqui. É que ele cedeu um pouquinho de lado, né? Mas normal. Aí. Soltou o carinha, era o último que estava segurando o coxinho lá. Vai ficar aqui. Vamos tentar colocar na sequência depois. E vamos tirar a criança e fazer uma comparação aqui. Ele voltou, né? Meio que a posição normal. Mas olha como ele tá molengo aqui, ó. Tá bem molengo. Deixa eu pegar o novo aqui. Os dois são originais GM. O adesivo já se esfacelou. Olha aqui. Ele se afastou, mas dá para perceber que ele tá marcado aqui, ó. Não sei se no vídeo vai ser possível. Eu tô movimentando a minha cabeça aqui o melhor possível para poder mostrar, né, o quanto ele já estava cansado e molengo aqui. Olha como ele está mole, ó. Quando o peso do motor vem nesse sentido aqui, ó, ele encosta lá, tá vendo? Ele faz isso aqui. Eu tô conseguindo fazer isso com a mão. Você imagina o peso desse motor fazendo essa pressão aqui, ó. Só de colocar lá, já encosta. Então a vibração que vem para essa peça passa direto para essa peça preta aqui. Vamos dar uma olhada geral, analisando os dois. Olha aí. Engraçado que é diferente, né? Tem essas entradas aqui, e nesse outro aqui não tem. Mas são idênticas, né? O que muda é basicamente isso. Você vê a numeração aqui, ó, uma característica da General Motors, né? Para as peças. Tá aqui. Esse aqui de fabricação 9/1 de 2020. E esse aqui 5/8 de 2022. Ele muda bem, né? De uma peça para outra mudou bastante. Principalmente essa peça de alumínio. Aqui a marca da GM aqui, ó. Essa aqui inclusive parece ser mais bonitinha, né? Mas enfim, vamos lá. Esse carinha aqui já era. Tá aposentado. Vai ficar aqui por enquanto. E vamos entrar com a peça nova. Deixa eu pegar minha trinchazinha aqui e tirar um pouquinho dessa areia, dessas coisinhas que se acumularam aqui. E vamos fazer o encaixe dela. Esses parafusos servem de guia, né? Mas eu não sei exatamente qual é a lógica disso. Olha como o motor tá bem mais embaixo, né? Comparando, tá bem mais embaixo. Vou dar uma alavancada nele aí para ele subir mais um pouco. Vamos ver o que acontece ali. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Eu coloquei uma madeirinha na ponta do macaquinho, onde ele mantém o contato com o cárter, para evitar amassamento, para evitar de machucar a pintura ou mesmo amassar a lata. Depois a gente só vai empurrar aqui, ó,
e ajustar ele, para ele chegar na posição correta. Então vamos lá, vou colocar esse parafuso. Vou fixar o coxim primeiro. E depois eu vou fixar o coxim no motor. Olha, não tem como você colocar uma chave de boca ou uma chave estrela aqui, ó. É impossível de você movimentar. Fica muito difícil. Tava até com vontade de serrar a ponta desse parafuso aí. Mas eu gosto de manter os carros bem originais. Eu não sei, não entendi exatamente qual a função disso aí. Então vamos deixar do jeito que tá. Já que eu consegui uma solução, né? Dá uma apertadinha de leve, depois eu volto nele de novo. Deixa eu diminuir essa extensão aqui. Tá muito comprida. Tirar esse soquetezinho de 15 e entrar com minha chavinha de vela de 3/8. Se você tiver muita dificuldade para fazer a remoção dessa porca, você pode pegar um tubo de aço, de água mesmo, que você já tenha espessura grossa, encaixar aqui, ó. Você vai ter uma alavanca, né? Então você consegue movimentar com a porca investindo menos força, né? Precisando de menos força. Você alavanca a peça, né? Aliás, a chave catraca. Dá uma apertadinha razoável. Aqui também. Mais um torquezinho. Vamos partir pro parafuso ali. Ok. Ok. E o que eu vou fazer agora? A gente precisa fazer com que a gente consiga o alinhamento aqui, né? Então eu vou dar uma empurradinha no motor aqui, com cuidado, num lugar que não quebre nenhuma peça plástica. Deixa eu colocar esse cara aqui para evitar problemas. Opa, aí. Vou tentar fazer um alinhamento aqui, ó. Aí, consegui alinhar ali. Vamos pegar o parafuso do meio, que é esse cara aqui. Não precisa ser necessariamente seguir essa ordem, mas eu tenho umas manias meio esquisitas, né? Tô apertando ele lá. Fazendo isso aqui eu vou conseguir o alinhamento dos outros também, dos outros 2 parafusos. Aí, ó, já tá chegando no lugar. Pegou a rosca, pegou no fio da rosca lá, tudo ok. E o outro parafuso também. Tem que ter, eu tô colocando aqui, ele tá entrando meio que na diagonal. Mas isso aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque essa peça é de alumínio, a gente não pode espanar ela. Então a gente tem que ter certeza absoluta de que o parafuso tá entrando bem certinho ali. A peça de alumínio, ela é mole, né? Latão, alumínio, eles são metais que são bem moles. Acho que não chega nem a ser um metal, enfim. Metal não ferroso, eu acho que deve ser isso. Deu uma afrouxadinha lá. Vamos ver como é que fica aqui agora. Ah, agora pegou mais... com mais certeza de que tá indo na rosca, né? Dá pra sentir. Deixa eu colocar o de 15 aqui, soquetezinho. A parte que eu considerei mais difícil já foi. Que era aquele parafuso comprido ali. Deixa eu diminuir a minha extensão um pouquinho.
Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Esse spinzinho aqui é muito guerreiro. Ele já está com 202 mil quilômetros. Ele não deu problema sério, mas também eu faço a manutenção preventiva e corretiva com uma certa assiduidade. Mas no caso de um coxim, é difícil a gente saber qual vai ser o tempo de vida útil dele, né? Depende muito das ruas que a gente pega, das estradas, se tem muito buraco, se não tem, porque esse tipo de situação exige muito desses coxins, né? Da suspensão também. Em São Paulo existiam muitas ruas esburacadas, uma coisa impressionante. E de uns 3, 4 anos para cá, a Prefeitura de São Paulo e muitos outros municípios da Grande São Paulo montaram uma espécie de um programa de recuperação desses asfaltos, fazendo recapeamento geral, né? Eu nunca vi tanto asfalto novo na minha vida. E isso vai ajudar muito a gente economizar dinheiro com a suspensão dos nossos carros. Amortecedor, bucha, bandeja, batente, coxim também. Uá! Aí. Eu tenho torquímetro, mas eu não estou usando ele, porque a gente tem uma dificuldade absurda em encontrar qual é o torque exato para cada parafuso em determinado carro. Mesmo na internet é difícil de achar qual é o torque. Então eu estou usando uma força aqui que eu estou considerando moderada e suficiente para fixar as porcas e os parafusos. Se você tiver o torquímetro e tiver deixa eu colocar essa, e tiver o torque correto, uma tabela de torque do parafuso correto, faça isso que é bem mais interessante. Enfim, a gente vai partir para o que agora? Vamos colocar a caixa que aloja o filtro de ar. Eu não vou limpá-la agora para adiantar o vídeo. Depois eu limpo, mas aqui não tem segredo, é só passar a trinchazinha. Se você tiver um aspirador de pó, já suga toda essa sujeira. Pode bater um pouquinho ele no chão também, que vai tirar essa areia aí. Aproveita que já tá tudo na mão, né, para executar o serviço. E vamos fazer um encaixe. Eu tô optando, você vê que tem dificuldade com esse tubo aqui, né? Espero que vocês estejam conseguindo ver o encaixe da mangueira. É bem chatinho esse encaixe nessa boca aqui, viu? E agora é noite. Tá, eu tô com a lanterna, mas é difícil, é chato. Deixa eu tirar minha luva. Nessas horas a luva de couro atrapalha. Você perde o tato. Aí, ó. Agora sim. Encaixou bonitinho. Encaixei nos 2 coxins laterais aqui. Tem um coxinho aqui, ó. Onde tá meu dedo aqui, ó. Prontinho. Tudo ok. Olha aí. Depois eu vou trocar esses coxins de borracha aqui, porque eles estão bem arrebentadinhos. Não faz diferença nenhuma no funcionamento do carro. Mas é bom manter legal. O filtro volta no lugar. Esse filtro aqui é bem novo. Eu troquei ele tem pouco tempo. 12/12/22. Não tinha nem 200 mil quilômetros meu carro ainda. 197 mil. Então ele volta aqui. Bonitinho. Vamos voltar com a tampa da caixa. Vamos encaixar aqui, ó, na mangueira da TBI. Encaixou bonitinho. Depois a gente encaixa aqui, ó. Essas 3 linguetinhas de plástico aqui, ó, elas entram aqui. Elas entram meio que na diagonal e depois encaixa, né? E depois a gente entra com os nossos parafusos Torx.
T20. Eu não vou usar a minha T20 em L, mas é possível fazer perfeitamente. Essa catraquinha de aqui agiliza bastante. Olha lá. Apertou. Ok. Ok. Enfim, tá trocado o coxinho. Tudo certinho, bonitinho. Não levou muito tempo. E... enfim, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Que você consiga tirar as suas dúvidas. Se eventualmente tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários aí. Assim que possível eu vou responder. Daqui pra frente eu vou colocar mais vídeos falando de outros carros, de outras situações, mais vídeos desse carro aqui também, troca de lâmpadas, troca de pastilha de freio, troca de amortecedor. Eu fiz a troca dos amortecedores deles recentemente, mas eu tô sempre dando uma geral. Enfim, se você gostou, dê um like e um abraço para todos.